O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória dos santos anjos da guarda, os nossos protetores. Há poucos dias celebramos a memória, a festa dos santos arcanjos, na última sexta-feira. E hoje celebramos a memória dos santos anjos da guarda, aqueles que nos protegem, aqueles que cuidam de nós. É interessante recordar que os anjos da guarda são os nossos protetores, mas a principal função que eles devem exercer em nossas vidas é de levar a nossa alma para o céu. Fazer com que aqui, enquanto estivermos na terra, nós possamos buscar o céu. Somos igreja peregrina, que estamos indo para o céu. E os anjos da guarda são estes que fazem com que nós busquemos sempre o céu nos protegendo. Esta é a principal função dos anjos da guarda, nos levar para o céu. Eles nos protegem de forma óbvia, mas a função deles é buscar a nossa salvação. E é belo porque nós temos uma visão muito romântica dos anjos da guarda, e toda vez que celebramos esta memória, a mim vem no coração a infância. A infância onde minha mãe e minha avó me ensinaram a rezar a oração do Santo Anjo antes de dormir, pedindo a proteção do anjo da guarda. E o anjo da guarda é um presente de Deus para cada um de nós, porque todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, o nosso defensor, o anjo que está ao nosso lado, sempre nos protegendo e nos defendendo das ciladas do demônio. Anjo, criatura, ser celestial, feito por Deus, que não tem corpo, não tem carne, como nós também romantizamos. Anjos são seres espirituais, mas estão ao nosso lado nos defendendo, para que assim nós façamos a nossa caminhada rumo à pátria celeste. Como sempre gosto de dizer, a nossa casa não é a terra, aqui nós estamos de passagem. O céu é a nossa pátria. Que o nosso anjo da guarda cuide de cada um de nós
e faça com que nós busquemos de forma incansável a nossa pátria celeste. Está certo que às vezes nós deixamos nosso anjo da guarda, podemos assim dizer de forma metafórica, de cabelo em pé. Tem uns que até abusam do anjo da guarda, mas que nós conversemos com o nosso protetor, que nós tenhamos intimidade com Ele e falar: olha, me protege, cuida de mim, intercede por mim a Deus, porque os anjos estão face a face com Deus. Eles cuidam de nós. Peçamos a intercessão do nosso anjo da guarda, para que Ele sempre guarde de cada um de nós e nos livre das tentações dos inimigos, que vêm muitas vezes nos tentar. E inimigos, sim, no plural, porque não temos só um demônio, temos vários, que todo instante quer fazer com que nossa alma se perca na morte eterna, ou seja, no inferno. Assim ouvimos a leitura do livro do Êxodo. Todas as vezes na Sagrada Escritura que nós ouvimos falar dos anjos, que são nossos protetores, nós estamos entrando numa mentalidade, numa compreensão teológica de que o anjo é a boca de Deus, é um mensageiro de Deus. Angelos do grego significa mensageiro. Ele é a fala de Deus para com a humanidade. Então, em diversos momentos no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós temos a presença dos anjos como a presença do próprio Deus falando a sua vontade. Todas as vezes que nós vemos isso na Sagrada Escritura, nós temos um mensageiro de Deus falando aquilo que Deus quer para com a humanidade. E assim é dito que vou enviar um anjo à tua frente para que ele te proteja, para que ele te conduza para o lugar que eu preparei para você. Mas dá algumas recomendações. Ouve a voz, não lhe seja rebelde, preste atenção, não desobedeça à vontade de Deus, não seja rebelde. Às vezes nós não queremos ouvir a vontade de Deus. Deus envia os mensageiros dele para a nossa frente para nos proteger, para cuidar de cada um de nós. Mas às vezes nós desviamos os nossos olhares de Deus e aí, me perdoem, estamos lascados, nos perdemos. Quando tiramos os nossos olhares de Deus e não fazemos a vontade dele em nossa vida, nós nos perdemos. Nós esquecemos da presença e da bondade dele em nossa vida. Assim, meus irmãos, o Senhor manda os anjos para nos proteger do inimigo, que todo dia tenta contra cada um de nós. Quer um exemplo? O padre, quando era criança, assistia muita televisão, né? Antigamente tinha um programinha chamado Bom Dia e Companhia. Tá vendo? A enfermeira até está fazendo assim, ó, que ela também assistiu, né? E no Bom Dia e Companhia tinha um desenhozinho do Tom e Jerry, né? Daquele cão e do gato. E aí sempre tinha, né? Um anjinho e um demôniozinho, né? Um capetinha falando, né? A nossa vida é sempre assim. Nós temos o anjo puxando para que nós busquemos o céu, mas o inimigo querendo nos levar para a perdição. Aí falo para vocês uma história. O padre sempre gosta de histórias, porque elas que ficam no nosso coração, para falar da importância dos anjos de Deus, para falar da importância da presença deles em nossa vida e para falar da presença dos anjos da guarda nos protegendo. Certa vez, um homem estava em cima do muro. De um lado estava o inferno, do outro estava o céu. O homem olhou para o inferno e o inferno estava em festa. Tinha tudo de bom no inferno. E o capeta lá, encostadinho numa árvore, descansando.
e o homem estava indeciso. Assim o anjo lutava do outro lado do muro, chamando o homem de todas as formas para ir para o céu. E o homem estava em dúvida, até que o anjo perguntou ao demônio: por que você está aí inerte? Por que você não luta por ele? E aí o demônio respondeu: ele já é meu, ele está em cima do muro. Ele está em dúvida. Que o nosso anjo da guarda nos proteja, para que assim nós possamos escolher sempre o céu e nunca nos colocar em situação de pecado, em situação de dúvidas, mas a nossa escolha sempre deve ser o céu. Assim, quando nós celebramos também esta memória, nós ouvimos o Evangelho de São Mateus em seu capítulo 18, onde os discípulos de Jesus fazem uma pergunta um pouco grave por eles serem discípulos, mas mostra também a humanidade de cada um deles. E assim está a beleza da Sagrada Escritura, porque ela conta a história não de anjos no céu, simplesmente, mas ela conta a história de gente como nós somos gente. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem é maior no reino dos céus? Jesus toma uma criança, a coloca no centro e diz para eles: se vocês não converterem o seu coração e não vos tornarem crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. O evangelho de hoje não foi colocado para colocar os anjos como crianças, mas para mostrar a pureza angélica que há em uma criança. Em uma criança não há maldade, em uma criança não há perversidade, em uma criança não há atos de desunião. Por isso que quando celebro essa memória dos santos anjos da guarda, me recordo da infância. Não para voltarmos a sermos crianças e sermos dependentes de nossos pais, mas hoje é dia, meu irmão, minha irmã, de pedir a Deus que nós sejamos puros como crianças, de pedir a pureza do coração de uma criança, de pedir a simplicidade de uma criança, de pedir a Deus que nós não tenhamos maldade no nosso coração. Não deixe que a maldade entre no teu coração. Peça a Deus a graça de ser simples como uma criança. Uma criança, ela vai onde os pais levam, ela segue aquilo que os pais mandam. Às vezes comete uma estripulia, mas é bonito, porque o pai pode até corrigir a criança com uma palmada, uma chineladinha, mas passa 30 segundos, a criança está lá abraçando o pai e a mãe. O problema nosso é que nós deixamos a maldade do mundo entrar no nosso coração. Nós deixamos o pecado entrar na nossa vida e criamos diversos pecados de estimação. Nós, quando deixamos esta maldade, essa impureza entrar na nossa vida, nós vamos apodrecendo a nossa alma. Porque é importante dizer, sabe esse corpinho bonitinho que você tem aí, que você cuida, vai na academia, faz regime, faz dieta e por aí vai? Esse corpinho vai embora. Você não vai salvar esse corpinho. O que salva é sua alma, porque sua alma é eterna. Você pode escolher buscar o céu ou deixar que sua alma se apodreça pelo pecado. Hoje a palavra de Deus te chama a ser como uma criança, pura, simples, humilde, sem maldade.
te chama a purificar a sua alma, te chama a olhar para o céu e pedir a proteção do seu anjo da guarda. Peça a Ele que Ele tome conta de sua vida, que Ele te guarde, que Ele te ilumine, que Ele te proteja, para que o seu coração se torne manso e humilde, como o coração daquele que morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo. Não fiquemos em cima do muro, mas entreguemos a nossa vida nas mãos dele, que sempre enviou seus anjos para nos protegerem. A escolha é nossa, de olhar para os anjos e de olhar para o Deus e escolher o céu, que é a nossa casa. Amém.